José Botto resolveu acordar. E a possível chegada do Samuel Lino no Flamengo, falo possível porque ainda não assinou e a diretoria não quer tirar, né, criar expectativa no torcedor e depois não conseguir ter êxito na ação. Mas a diretoria está focada em conseguir dar esse presente à nação rubro-negra. E quando eu falo de acordar, é que o Flamengo conseguiu unir boas oportunidades no mercado com custo baixo. Tem uma frase do grande investidor Charles Munger, né, sócio do Warren Buffett, que veio a falecer, que ele diz o seguinte: o grande lucro não está na compra ou na venda, mas sim na espera. Saber esperar e aguardar o momento certo para poder aproveitar as oportunidades do mercado pode ser aí um momento delicioso para conseguir grandes ativos com preço baixo. É claro que o Samuel Lino, estamos falando de um valor bem alto, mas deixa eu atualizar tudo que está rolando no Flamengo, pedindo o teu like, a tua inscrição nesse canal, no botão vermelho aqui de baixo, que é muito importante. Galera, Samuel Lino dispensa comentário, né? Um ponta brasileiro que atua pelo lado esquerdo, jogador que pertence ao Atlético de Madrid. Ele que fez uma carreira muito boa, né? Aqui no Brasil jogou no São Bernardo, mas foi no Gil Vicente que se destacou muito bem na temporada 21-22, campeonato português, fazendo 34 jogos, 12 gols e 5 assistências. No Valência, Samuel Lino fez 38 jogos, 6 gols e 1 assistência. Conseguiu se destacar também no campeonato espanhol. Já no Atlético de Madrid, né, não conseguiu atingir o grande número esperado do Samuel Lino, a qual ele atingiu principalmente no Gil Vicente, campeonato português, onde teve um número muito forte de gols e assistências. No Atlético de Madrid, na última temporada, 31 jogos, 3 gols, 4 assistências. Temporada anterior, 34 jogos, 4 gols, 5 assistências. Mas no time do Simeone, né, quem vem acompanhando o Atlético de Madrid está tentando remontar aquela equipe. É um jogador que dispensa comentário, um jogador com muita qualidade. Eu sei que o torcedor, muitas das vezes que não acompanha, olha os valores e fala: será que compensa pagar todo esse valor nesse jogador? A gente tá falando de jogador de 25 anos. Pô, se está saindo da Europa é porque não presta para a Europa. E não é a realidade do Samuel Lino. Jogador que o Flamengo venceu, né, a concorrência, né, está vencendo, melhor dizendo, né, porque ainda não finalizou a contratação do Napoli, né, que foi o time campeão italiano. Fez uma temporada muito boa, principalmente com seu atacante Lukaku e principalmente o brasileiro também, tá? David Neres, que jogou muita bola. Então já era um time pensando futuramente. O Napoli estava pensando ali num time com o David Neres de um lado, Samuel Lino no outro, Lukaku no ataque. Cara, seria um ataque espetacular. Acompanhei bastante esse time do Napoli na temporada onde bateu o campeão italiano e foi um futebol muito bacana de assistir. E o Flamengo viu-se uma oportunidade de um jogador com muito potencial, muito a mais para a evolução, seleção brasileira, e resolveu atravessar esta negociação. É o Botto, o famoso talarico do mercado, né? Porque o Botto atravessou a negociação do Saúl, atravessou a negociação do Emerson Royal, que estava indo para o Besiktas, e agora o Botto tentando aí atravessar também esta negociação do Samuel Lino, que a expectativa é muito alta por parte da diretoria do Flamengo, mas com aquela cautela. E aí muitos se perguntam: pô, mas o Flamengo vai fazer um investimento tão alto assim num jogador de lado de campo? O Flamengo está, como eu falei, olhando as oportunidades do mercado. A diretoria entende que a negociação do Saúl, por exemplo, o Flamengo não teve que gastar um grande valor para contratar o Saúl, porque foi um jogador que, teoricamente, veio livre, né? Então você não teve que comprar. Então o Flamengo entende que conseguimos lucrar com um excelente jogador de 30 anos para o meio de campo. O Flamengo também está, né, finalizando a contratação
do lateral direito Emerson Royal por 9 milhões de euros. E aí entra muito na frase que eu falei no início, né? Que o lucro não está na compra nem na venda, mas sim na espera. A diretoria entende que está comprando um jogador ainda jovem também, com muito potencial, barato. É como você estivesse comprando a ação, né, da hoje aí, da Coca-Cola bem descontada. Pô, Luiz, mas tá falando que o Emerson Royal é a Coca-Cola do mercado? Não, estou falando que é um jogador com muito potencial, mas que o valor de mercado hoje se encontra lá embaixo porque está no momento não tão legal da tua carreira. Então o Flamengo viu isso uma oportunidade. Assim como lá atrás conseguiu contratar bons jogadores. Estou falando do próprio Pedro, que se encontra aqui, que compramos em baixa, o próprio Gerson, que se encontra aqui, que pegamos em baixa, o próprio Léo Ortiz já vem jogando bem no Bragantino, mas o patamar que atingiu hoje é bem diferente da época do Bragantino, o próprio Léo Pereira, Luiz Araújo na MLS, Gonzalo Plata. Então o Flamengo tem vários casos de sucesso de jogadores que não estavam no seu melhor momento, no melhor ápice da carreira, e conseguiu contratar. No caso do Emerson Royal, a gente está falando de um jogador com passagem por várias ligas diferentes. Olha a experiência de liga que esse cara vai colocar no Flamengo. Jogador que jogou na La Liga, jogador que jogou na Premier League, jogador que jogou no Campeonato Italiano e agora, o Campeonato Brasileiro lá atrás, e agora retornando novamente ao Campeonato Brasileiro para jogar no Flamengo. Então, fora a seleção brasileira e com potencial também, ganância, fome e sede para chegar à seleção brasileira. Então, é a diretoria do Flamengo entendendo que, olha, conseguimos economizar com negociações que, dentro da análise do Flamengo, o Flamengo gastaria muito mais. Carrascal, por exemplo, 12 milhões de euros vindo do mercado russo. O Flamengo entende que é uma quantia muito boa no jogador, ainda com muita margem ainda, né, para poder, muita lenha para queimar aqui no Campeonato Brasileiro, 27, 28 anos ainda. Então a diretoria entende que conseguiu vender muito bem. Gerson à vista, Wesley saindo aí por uma grana muito alta. Lá atrás tivemos o Fabrício Bruno e o Flamengo, teoricamente, conseguiu economizar. Essa grana, né, destinada no Samuel Lino, a diretoria estava pensando em fazer uma grande contratação para o ataque, que seria aquele jogador que o Flamengo gastaria mais na figura de um centroavante. Jogador esse que o Boto estava tentando, que era o Tati Castellano. Todo mundo ficou sabendo dessa negociação, onde o Flamengo estava pensando em investir exatamente os valores que estão sendo falados na contratação, possível contratação do Samuel Lino. Então, é a diretoria entendendo, conseguimos contratar muito bons jogadores para posições de lateral, meia, com valores abaixo do que o Flamengo estava pensando em gastar, até na questão do Carrascal. Com isso, gerou margem para fazer uma grande aquisição. Samuel Lino vindo, né, caso se concretize essa negociação, o Flamengo, para fazer uma grande contratação novamente, que aí seria essa contratação por lugar do Pedro, né, o Tati Castellano, a qual o Boto quer muito contratar, teria que vender alguém. Aí a gente pode estar falando também, lembrando, o Flamengo pode ter algumas saídas. A diretoria tem muitos jogadores ali, o próprio Arrascaeta teve proposta recentemente. Ah, Luiz, tá falando que o Flamengo vai vender o Arrascaeta? Não, tô falando que teve proposta, sim, tá? De um clube mexicano. Michael é um jogador muito cobiçado, então vai ter saídas para o Flamengo conseguir repor. Então, é uma negociação muito boa se for concretizada, e é uma janela do Flamengo excelente do José Boto. O Flamengo, que tinha um seu planejamento lá atrás, contratar jogadores jovens, né? Foi ali no inciso, Boa Noite, Reina, jogadores na faixa ali de 22, 23 anos, não conseguiu, mudou um pouco o teu padrão, foi contratando jogadores ali já de 27, 30 anos, mas começou a aparecer oportunidade de jogadores de 25, 26, Samuel Lino, Emerson Royal, e o Flamengo ainda segue no mercado em busca de um zagueiro. Então o Flamengo está ativo no mercado para reforçar esse elenco do Felipe Luiz. Coloca aí nos comentários. Você acha que a contratação de Samuel Lino, por esses valores que estão sendo falados, compensa ou não compensa? Confesso para vocês, tá? Que dentro do Flamengo, já perguntei diversas vezes sobre valor e salário, ninguém quer falar. Os caras estão calados, esperando sacramentar se de fato acontecer, e a expectativa é alta para depois se pronunciar. Mas vamos aguardar. Eu sei que por hora 30 milhões, será que o Flamengo vai pagar isso mesmo? Será que é um valor menor? Calma.
Porque muitas das vezes a gente imagina uma coisa e depois descobre que é outra. A diretoria do Flamengo tem negociado muito bem, até por conta desse cenário econômico do país. Então conseguimos contratar bons jogadores com custo baixo, que vão agregar muito nesse elenco do Felipe Luiz. Galera, Zaniolo, meia que pertence ao Galatasaray, rapaz. Tá aí mais um nome sendo especulado no Flamengo. A imprensa italiana falou também de um centroavante, né? A qual o Flamengo estava negociando. Até perguntei rapidamente a uma pessoa do Flamengo que falou o seguinte: Luiz, calma, porque toda hora é um nome sendo especulado no Flamengo. Se toda hora a gente for responder procede, não procede, correr atrás da informação, não iremos fazer outra coisa, né? Porque, de fato, falando um pouco do jogador em si, tá? No Flamengo ninguém confirma nada, mas falando do jogador em si, muito bom jogador. Acompanhei ele por conta do Mourinho, até assistindo o jogo da Roma, a qual na época ele fazia parte. É um jogador rodado, tá? Na última temporada jogou pela Fiorentina, campeonato italiano, jogou pela Atalanta, jogou no Aston Villa, Galatasaray, Roma, jogou na Inter. Então, Inter lá atrás, né? Mas Inter começou na Inter sub-21 ali, né? Que foi base, fez base da Inter ali. Então, é um jogador bem rodado, passou em vários clubes ali dentro do campeonato italiano. Sim, qualidade absurda. É um meio ali, né? Meio ofensivo, de boa visão de jogo, arma muito bem vindo de trás ali. Jogador jovem ainda, com 26 anos. Segundo o Transfermarkt, está avaliado ali em 12 milhões de euros, mas eu prefiro aguardar. O que eu sei que o Flamengo tá de olho em zagueiro, né? Que é o que o Flamengo quer reforçar. Meia, a gente já contratou o Saul. Temos o Carrascal, que Carrascal está bem adiantado ali. O Flamengo acredita que essa semana poderá sacramentar essa negociação, como falamos ainda hoje, né? Mais cedo no Sem Almoço. O Flamengo já contratou o Emerson Royal para o lugar do Wesley. Flamengo está correndo, né, na questão do ponta, que lá atrás era o Mike, agora estamos falando de Samuel Lino. Flamengo aproveitando aí excelentes oportunidades de mercado. A tendência, tá? Se eu fosse apostar, a janela do Flamengo fecharia com o zagueiro. Mais jogador para o meio de campo, se de fato o Flamengo estiver buscando, isso é sinal que irá sair, tá? Algum jogador do time. Aí, cada um de vocês façam as suas apostas. Uma outra situação é o centroavante. Saiu, né? Antes era o Tati Castellano, hoje saiu um outro jogador aí do campeonato italiano, o Boto, quer muito vender o Pedro. Só que o Felipe Luiz não quer e o Bap também não quer. Será que o Boto irá convencer o presidente numa possível venda do Pedro? Para chegar, precisa sair. Lembrando, o elenco que o Felipe Luiz quer montar é um elenco com 25, 26 no máximo jogadores. Então, para chegar, tem que sair. Se o Flamengo, de fato, estiver pensando em contratar mais um meia ou mais um atacante, é sinal que alguém poderá sair para a chegada desse novo jogador. Deixa teu like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras. Vambora!